Previdência privada é um dos investimentos mais populares que existe, porque na prática ela é fácil de começar a investir, mas também não é tão simples na hora de entender qual é a melhor decisão que você pode tomar na hora de contratar um bom plano de previdência. Por isso, esse vídeo é importantíssimo que você assista até o final para que você tome a sua melhor decisão. Se você não me conhece, o meu nome é Hugo Boaventura, esse é o Investe na Boa. Aqui eu falo sobre investimentos, sobre dinheiro como um todo. Se você quer ficar por dentro de tudo que rolar aqui neste canal, clica no botão de se inscrever. Deixa aqui nos comentários se vocês já investem em algum tipo de previdência privada. Previdência privada, então, é sim um tipo de investimento focado lá no longo prazo. E ele tem o objetivo de ser um complemento da sua aposentadoria tradicional, a pública, né, que é pelo INSS. Então, é um investimento focado para quem de fato pensa lá na aposentadoria, num plano ali, num foco de 10 anos para mais. Mas como que funciona, então? Funciona da seguinte maneira: os bancos ou a seguradora, eles fazem uns cálculos para determinar ali qual é o seu valor mensal, até que você alcance o patrimônio ou a renda desejada lá no final do contrato. Para isso, eles levam em consideração, então, a expectativa de vida do brasileiro, de acordo com o IBGE, e também com as projeções das taxas de juros lá na frente, para daqui a algumas décadas. Quais são as taxas desses investimentos? Geralmente é cobrado a taxa de administração, que é o custo para alguém cuidar do teu dinheiro. Então vai ter um gestor administrando todo aquele dinheiro e você vai ter que pagar uma taxa por isso. Os grandes bancos, é muito comum que eles cobrem ali entre 3% e 4%, que é um absurdo, principalmente falando de previdências que focam ali em fundos de renda fixa. Nesse caso, tente procurar algo em torno de 1%. Já nas previdências ali focadas no fundos de ações ou fundos multimercados, é muito comum que você ache até 2%, que é relativamente aceitável. Tem também a taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento aqui é um crime, vamos dizer assim. Ela não funciona para nada, ela não serve para nada, ela só serve para tirar dinheiro de você. Funciona da seguinte maneira: tem banco que te cobra até 5% de taxa de carregamento. Na prática, a cada R$100 que você deposita, R$5 fica para o banco e 95 fica lá para a sua previdência. Ultimamente, muitos bancos têm tirado essa taxa de carregamento, mas ainda assim tem previdências antigas que ainda cobram essas taxas, então se você achar alguma outra previdência que não cobre, talvez você consiga fazer até a portabilidade. Outra taxa que você precisa verificar é se tem a taxa de saída. Isso daqui é a taxa caso você antecipe a retirada. Nesse caso aqui, tem alguns lugares que vão diminuindo essa taxa com o passar dos anos. Outra decisão que você vai ter que tomar lá na assinatura do contrato é se você vai querer do tipo PGBL ou VGBL. O PGBL ele é mais indicado para quem faz a declaração do imposto de renda da forma completa. Nesse caso aqui, a pessoa consegue deduzir até 12% do imposto de renda, assim como você faz com saúde e educação. Na prática, funciona assim: se o cara ganha R$10.000 todo mês e ele resolve aplicar 1.200 nessa previdência, ele consegue fazer o abatimento desse imposto. Então a Receita não vai tributar sobre os 10.000, ela vai tributar sobre os 8.800. Nesse caso aqui, você tem esse benefício de não pagar o imposto hoje, mas lá na frente, na hora do resgate, você vai pagar o imposto sobre todo o montante da aplicação. Tanto o dinheiro que você colocou, mais o valor da aplicação. Já o VGBL é indicado para quem faz a declaração da forma simplificada, porque nesse caso aqui você vai pagar o imposto de renda só sobre o rendimento. Mas nesse caso aqui você não consegue deduzir nada. Feito isso, você vai ter que fazer uma dura decisão ali de como que você quer que o governo pegue ali o seu dinheiro através do imposto de renda, seja pela tabela progressiva ou pela tabela regressiva. A tabela progressiva ela não é muito vantajosa não, porque ela indica ali quanto imposto você vai pagar de acordo com o montante que você acumulou. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais imposto você vai pagar, inclusive você pode pagar até o teto ali, que é de 27,5%. Já a tabela regressiva, ela vai beneficiar quem de fato quer investir a longo prazo, porque ela começa ali com 35% se você deixar o seu dinheiro aplicado de hoje até 2 anos, e a cada 2 anos ela vai caindo 5% até chegar em 10% depois de 10 anos. Essa é a menor alíquota que existe em qualquer tipo de aplicação financeira. E agora uma das coisas mais importantes desse vídeo, que você precisa entender muito, prestar bem atenção na hora de fazer o seu plano de previdência. Mas se você ainda não deixou o seu like, curta esse vídeo, se inscreve para você não perder nada. Tem uma coisa na previdência privada que se chama tábua atuarial. Essa tábua atuarial ela é basicamente o seguinte: ela vai pré-determinar, pré-fixar ali a data que você vai partir dessa para melhor, vai virar presunto.
Funciona da seguinte maneira: se você decidir lá no final do seu contrato que vai fazer daquele seu capital virar uma renda mensal, eles fazem de acordo com essa tábua atuarial. É assim, eles pegam diversas informações e eles determinam ali, vamos supor que você vai viver até os 70 anos. Então, quando você chegar ali nos 60 anos, você vai falar, ó, me dá aqui o meu valor mensal, e eles vão fazer aquele cálculo. Pô, o Hugo tá com 60 anos e pela expectativa que ele vai viver até os 70, então ele tem 10 anos ali, é um espaço curto, a gente vai pagar um valor maior para ele. Então, nesse caso, você vai receber aquele valor até os 70 anos. Se por um acaso você não morrer ali com 70 anos e viver até os 100, você vai continuar recebendo aquele valor. E isso pode ser um baita benefício para você, obviamente. Agora, se eles fazem um cálculo inverso, se eles colocam a sua expectativa de vida lá para 100 anos e eu com 60, chego lá para receber o meu dinheiro, eles vão pagar um valor menor porque tem esse espaço de tempo maior dos 60 até os 100 anos, correto? Se nesse caso, nesse meio tempo, você morrer, você partir dessa para melhor, os seus dependentes não vão receber absolutamente nada, porque naquele momento basicamente você vendeu o seu capital para a seguradora, que pega aquele dinheiro para ir te pagando, né? Então é essa questão de risco mesmo, tanto seu quanto dela. A grande questão aqui é que eles desenvolveram um sistema onde eles vão atualizando essa expectativa de vida a cada 5 anos. Então essa na prática não fica uma coisa tão vantajosa para você que decide pegar aquele dinheiro em forma de renda mensal. Nesse caso, seria mais interessante então você sacar todo o dinheiro e fazer dele o que bem entender. Quais seriam, então, os benefícios de uma previdência privada? Além das vantagens fiscais, como eu já citei anteriormente, você consegue, depois de 10 anos, chegar na menor alíquota possível, que é de 10%. Fora isso, se você encontrar um outro tipo de previdência privada que seja mais vantajoso para você, você consegue fazer a portabilidade entre as instituições. E isso não te custa absolutamente nada. É óbvio que você vai ter que ver lá na sua previdência antiga se você tem algum tipo de taxa de saída, por exemplo. Nas previdências privadas também não tem aquele come cotas, né, que é muito comum em fundos de renda fixa. E um dos melhores benefícios aqui, no meu ponto de vista, é que o plano de previdência privada, ele não entra no inventário. Então, no momento que você faz o contrato, você já coloca um beneficiário. Então, no dia que você morrer, aquele dinheiro já vai diretamente para o seu herdeiro, para o seu sucessor, o que ajuda, inclusive, a pagar as custas do inventário se você tiver muitos imóveis por aí. As desvantagens dos planos de previdência é que os rendimentos, no geral, eles não são muito altos. Alguns cobram altas taxas que a grande maioria dos investidores não faz nem ideia, então você tem que se ligar nessas taxas. Alguns também têm carência, né? Naquele caso da taxa de saída, como eu falei, geralmente tem alguns lugares que te cobram ali, antes de 2 anos você paga ali uma taxa, então tem essa carência para você não pagar essa taxa, né? E uma das desvantagens que eu considero mais importante é que a previdência privada ela não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ou seja, se o banco vir a quebrar, o seu dinheiro já era junto com o banco. Mas o que fazer então? Como que eu escolho? O que eu faço nessas horas, né? Primeiro passo é você estudar, pesquisar bastante os fundos que estão tendo um bom retorno, um bom histórico de retorno, né? Pelo menos de 1 ano atrás. E que esses históricos sejam pelo menos tão rentáveis quanto os benchmarks que eles colocam ali. E o que seria esse benchmark? Por exemplo, essas previdências que focam ali em fundos de renda fixa, ela tem que estar rendendo pelo menos próximo ou mais do que o próprio CDI, né? Procure uma previdência, então, que se adequa de acordo com o seu perfil de investidor. Então, se você é muito conservador, você vai ficar ali mais nos de renda fixa, e assim como você também pode escolher os que investem em fundos de ações, fundos multimercados, para que você consiga pelo menos um pouquinho mais de rentabilidade. De qualquer forma, você precisa entender que você não necessariamente precisa investir em apenas um tipo de previdência, você pode montar uma carteira, assim como você também pode montar um tipo de carteira previdenciária de uma gestão um pouco mais ativa, que no caso você é o gestor do seu dinheiro. Então ali você pode sim ter uma previdência privada, assim como você também pode colocar um tesouro direto, um fundo imobiliário que vai te pagar todos os meses os rendimentos, e também ações boas pagadoras de dividendos que também pagam com uma periodicidade um pouco melhor. O grande segredo nos investimentos é, sem dúvida, você fazer a diversificação. Então você sim pode fazer a escolha por uma previdência privada, mas não necessariamente você precisa abrir mão dos outros tipos de investimentos, até para que na média você consiga uma rentabilidade melhor do que uma simples poupança ou uma previdência privada.
Para isso, eu indico que você continue estudando, buscando informações. Você pode montar essa sua carteira, essa sua previdência privada de forma ativa com o tempo. Você não precisa ter pressa, gente. Para sua aposentadoria, você não vai se aposentar daqui 2 a 3 anos, entendeu? Então você tem muito tempo para estudar e conforme você for aprendendo, assistindo os meus vídeos, você vai se arriscando em outros tipos de investimentos mais rentáveis, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like, deixa o seu like, se inscreva no canal e também me siga lá no Instagram, lá você pode deixar sugestão, dica, crítica, por que não? E é isso aí, eu espero vocês, até o próximo vídeo, tchau!